E aí, pessoal? Maionese, fumaça, aerosol, aquela poeirinha quando você olha para a luz caindo. Eu não perdi essa aula de hoje não, viu? A gente vai conversar sobre coloides, pessoal. Antes de tudo, vamos falar de dispersão. O que é dispersão na química? Olha, dispersão, sei não, Gustavo, sabe sim. Dispersão é uma mistura. É uma mistura, onde você tem uma substância chamada disperso, que é a que está disseminada, e o dispersante, que é a que dissolve o disperso. Em outras palavras, disperso é o soluto, e o dispersante a gente conhece como solvente. Água e açúcar. A água é o dispersante, o solvente universal. E o açúcar seria o quê? Seria o disperso. Então, dispersão é uma mistura. Mas olha bem, você pode classificar as misturas em vários tipos. Primeiro, solução. Solução é uma mistura homogênea, que tem uma única fase. Pessoal, é pelo tamanho das partículas, o diâmetro das partículas. Para eu considerar uma solução, uma mistura homogênea verdadeira, né? O diâmetro das partículas deve ser menor do que 1 nanômetro. Olha para aí. O coloide ele está entre uma mistura homogênea, entre uma solução, e entre uma mistura heterogênea, que eu chamo de suspensão. Ele está nesse intervalo. Então, as partículas de um coloide, elas devem ser maiores do que 1 nanômetro, maiores do que de uma solução verdadeira, mas menores do que 1.000 nanômetros. E uma mistura heterogênea é quando é um pouco maior. É tão maior que você vê a diferença, né? Água e óleo, água e gasolina, você consegue ver mais de uma fase. E o tamanho, o diâmetro das partículas serão maiores do que 1.000 nanômetros. Então, pessoal, já fica ligado nisso, tá? E aí você tem uma maneira de classificar esses coloides. Olha que legal. Na solução, na mistura homogênea, a natureza do disperso, tá legal? Você vai ter na solução átomos, íons, moléculas muito pequenas. Água e sal. Água é átomo, molécula, né, formada por átomos, e NaCl é um aglomerado iônico formado por íons. Então, a solução é formada por átomos, íons ou moléculas bem pequenininhas. No coloide, você já tem um aglomerado de átomos, ou um aglomerado de íons, ou mesmo uma grande molécula, que é chamado de macromolécula. E na suspensão, que é a mistura heterogênea, aí você vai ter um aglomerado muito maior. Lembre-se que eu falei que na solução as partículas são bem pequenininhas, no coloide meio termo e na suspensão ela é maior. Então, pessoal, a interação com a luz. Se eu passar um feixe de luz por uma solução, a solução é transparente, ela vai passar direto. Se eu passar por um coloide, é translúcido, é meio opaco, tá? E se for uma suspensão, também tende a ser totalmente opaco ou translúcido. Opaco é que não deixa passar a luz. E a ação da gravidade? Se eu botar água e açúcar e misturar bem direitinho, fizer uma mistura homogênea, e eu deixar lá em cima da pia, pode passar um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, não vai separar. Se assim fosse, pessoal, água e sal do mar, você separava por ação da gravidade. Separa não, viu? Então, quando você tiver uma solução, uma mistura homogênea, ela não separa por ação da gravidade. Já um coloide, eles são separados por ultrafiltros, que a gente chama de membranas especiais. E se for uma suspensão, pode ser separada por um filtro comum. Já, pessoal, a separação pelo comportamento de um campo elétrico, as soluções moleculares, uma solução, como eu estou dizendo, né, elas não conduzem corrente elétrica. Se as soluções forem iônicas, aí sim, elas têm íons livres, íons em solução, e ela é uma ótima condutora. No coloide, as partículas de um coloide possuem a mesma carga elétrica, todas elas. Por isso, olha bem, todas migram no mesmo sentido de um campo elétrico. Todas são exatamente idênticas. E numa suspensão, as partículas não se movimentam no campo elétrico. Água e areia, por exemplo. E a visualização, visualizando, olhando uma propriedade organoléptica, uma solução, você consegue ver água e álcool. Olha a água, olha o álcool, olha a água, olha o álcool. Consegue não.
Já no coloide, você consegue ver num microscópio muito potente, chamado ultramicroscópio. E a suspensão, aí você vê a olho nu. Água e areia, você vê a olho nu. Gustavo, isso é importante, isso é tão chatinho, eu vou ter que decorar, né? É importantezinho, né? Se cair uma questão na prova, cai exatamente com esses detalhes. Então, por exemplo, vê os tipos de coloide, pessoal. Coloides são uma mistura de dois estados físicos, tá? Então, um coloide líquido, olha que interessante, um coloide líquido, o disperso é sólido, então a gente chama de sol, tá? Maisena em água, aquela papinha, maisena em água. Então, tinta, quando você abre o galãozinho da tinta que sai, é meio cremoso, né? Aquilo ali é um dispersante líquido e o disperso é sólido. Quando o dispersante é sólido e o dispersa que é líquido, aí a gente chama de gel. Por exemplo, gelatina e geleia. Olha que interessante, o dispersante é sólido, o disperso é que é o líquido. Quando o dispersante é sólido e o disperso é um gás, pode, Gustavo? Pode, tá? Você, por exemplo, tem aquele suspiro da padaria, sabe que é aquele suspirinho branco assim? Eu não gosto daquilo, não. Ah, tá, mas tu é gordo, sim, mas não gosto, mas não é fogo. Aquilo ali é um sólido, o açúcar, né? No gás, no ar. Olha que legal, líquido e gás. O dispersante é líquido e o disperso é um gás. Por exemplo, pessoal, creme de barbear. Creme de barbear, espuma líquida, né? E quando o dispersante for um gás e o disperso for um sólido, aerosol, fumaça, poeira, não é interessante? Olha a diferença. Olha a diferença. Fumaça e poeira, ela quando bate no carro, ela fica orvalhada? Claro que não, né? Poeira não move é poeira, né? Agora, se o dispersante for gasoso e o disperso, em vez de ser sólido, for líquido, também é um aerosol. Mas não é um aerosol sólido como é, por exemplo, a poeira. É um aerosol líquido, neblina, névoa. Você, quando está na neblina, você vê que as coisinhas ficam molhadinhas, né? É um aerosol líquido. E se os dois forem sólidos, Gustavo? Aí é vidro. Aí é um vidro, rubi, safira é uma pedra, né? Se você tiver líquido e líquido, aí é uma emulsão. Emulsão. Maionese, creme hidratante. Então, pessoal, poxa, Gustavo, isso é meio chatinho, né? É curioso. Você só precisa ficar ligadinho, né? Que é bem interessante, né? E aí, Gustavo, e o que é esse tal de colóide sol e colóide gel? Pessoal, o colóide sol, a dispersão, onde tem um dispersante é líquido e o disperso é sólido. Então, lembre-se, migal, água e maisena, tá certo? Colóide sol. E se for assim, ó, colóide gel, a dispersão em que o dispersante agora, veio, o dispersante agora não é mais líquido. O dispersante é o sólido. O disperso é que é o líquido, eu inverti. Então é geleia, gelatina, gel de cabelo. Você nota que a consistência muda totalmente. E olha, tem um nomezinho. Do gel para o sol, a gente chama isso, adicionando água, de pepetização, tá? Quando eu tiro a água, aí vai do sol para o gel, aí é pectização. Pessoal, esse assunto cai muito, Gustavo? Não, não cai muito, mas ele é um assunto, então a gente tem que ver. Então, o primeiro efeito que eu queria falar para você é do efeito Tyndall. Olha ele ali, ó, pessoal. O recipiente contém água, olha, e umas gotinhas de leite. Tá vendo a dispersão pelas partículas, ó? Você consegue ver o raio. O efeito Tyndall é um efeito óptico, é um efeito físico, né? Da dispersão de luz, provocada pelas partículas que estão ali no disperso, ou seja, na dispersão coloidal. Um exemplo de efeito Tyndall é você olhar para a luz quando tem aquela poeirinha caindo. Aquilo ali é o efeito Tyndall. A dispersão da luz de uma neblina, por exemplo, o carro, né? Você vem no carro na BR e vê a neblina caindo. Então, aquilo ali é o efeito Tyndall. Não é legal? É um efeito coloidal. Olha, na solução o raio passa direto. No coloide você vê ele passando. Lembra que eu falei isso agora há pouco? Então, pessoal, são características interessantes que podem cair numa prova e se cair, ó, você está de boa. O Enem caiu. O efeito Tyndall é um efeito óptico de turbidez provocada pelas partículas da dispersão coloidal. Foi observado pela primeira vez por Faraday, esses caras, hein, em 1857 e posteriormente investigado pelo físico John Tyndall, com o efeito Tyndall, né? Este efeito é o que torna possível, por exemplo, observar partículas de poeira suspensa no ar.
por meio de uma reixa de luz, pedacinho de luz, né? Observar gotículas de água que formam neblina por meio do farol do carro, ou ainda observar um feixe luminoso de uma lanterna por meio de um recipiente contendo gelatina. Ao passar por um meio contendo partículas dispersas, um feixe de luz sofre o efeito Tyndall, eu acabei de falar. Por que tem o efeito Tyndall? Há o espalhamento de feixe de luz no meio. Se for uma mistura homogênea, a solução passa direto, você nem vê, é transparente. Quando você tem o efeito Tyndall do coloide, você vê a passagem, você vê a suspensãozinha. É muito interessante isso. Então, pessoal, outra propriedade do coloide é o movimento ao acaso, né? As partículas de um coloide seguem o movimento browniano, né? Estudado por Roberto Brown, né? As partículas do dispersante estão constantemente colidindo com as partículas do disperso. Assim, pessoal, as partículas do disperso possuem um movimento de loucura geral, né? Que a gente chama isso observado no ultramicroscópio. Lembra, né? Você não consegue ver a olho nu, não. Isso é um coloide. Então você só consegue ver no ultramicroscópio, chamado movimento browniano, o movimento ao acaso. É bem interessante esse movimento das moléculas. Olha aí, pessoal. A água, olha aí, você está vendo, ó, o movimento é um experimento bem simplesinho, ó, na água quente e na água fria. E você vai vendo que é totalmente diferente, não é? Porque isso, pessoal, por culpa da agitação das moléculas. Na água quente, as moléculas estão muito mais agitadas. Olha como ele se espalha muito mais facilmente. É interessante demais, né? Pessoal, química tem essa parte assim que às vezes você fica meio que, poxa, tem muita coisa para decorar de coloide. Mas por outro lado, também tem muita coisa do dia a dia. O vestibular ele vai privilegiar a pergunta do dia a dia. E aí você tem a dispersibilidade das partículas, como elas são dispersas. Olha aí, hidrofílicos ou liofílicos. As partículas do disperso, pessoal, possuem grupos com afinidade pela água, tá certo? Então, você vai ter os grupos hidrofílicos, normalmente vão conter átomos de oxigênio ou nitrogênio. Os principais exemplos disso aí são as proteínas, tá? Dispersões de proteínas e amidos, e você vai ter assim na gelatina, no pudim, naquela estruturazinha que a gente conhece, pudim. Olha bem, pessoal. Então, os colóides hidrofílicos ou liofílicos, gelatina, é constituída por uma rede aberta de cadeias de proteínas com moléculas de água dentro dela. A molécula está aprisionada dentro, tá? Essa estrutura flexível é a estrutura gel, ele é um gelzinho, né? Ali na nossa gelatina. Eu gosto de gelatina. Então, quando a gente fala da ação, tá certo? Emulsificante, você lembra logo de quê? Você lembra imediatamente de sabão. Chama-se de ação emulsificante a capacidade que a substância tem de fazer com que a outra substância, vê que coisa interessante, de polaridades diferentes possam se misturar. É por isso que o sabão lava tanto na água quanto a gordura. Você quer tirar a gordura do prato? Você passa sabão, uma parte do sabão prende na gordura, a outra parte do sabão prende na água. Isso quer dizer que o sabão tem uma parte polar e uma parte apolar. E aí ele consegue fazer a ação emulsificante, que é bem interessante para a gente estudar. Então, pessoal, coloide é esse universo que eu acabei de mostrar agora. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima aula, se Deus quiser.